eu queria dedicar uns minutinhos para determinados membros muito especiais dessa família, porque a gente está falando família no aspecto geral, há tanto a família espiritual quanto a família encarnada, né? Mas eu gostaria de fazer uma menção aos nossos membros da família, os nossos amigos invisíveis, os nossos mentores espirituais. Muitos deles são membros da nossa família espiritual. Às vezes, dentro dessa falange de amigos que nos ajudam o tempo todo, existem mães de outras existências, de outras encarnações, que às vezes por uma complexidade muito grande dos caminhos que a gente traça durante milênios da nossa existência, às vezes determinada encarnação, uns vêm e outros ficam. E a gente ganha uma nova mãe, a gente ganha um novo pai, que nos enche de amor, às vezes nem tanto, né? Mas mães de outras existências estão ali naquela falange espiritual nos apoiando. Porque a gente não tem só um mentor para que a gente possa cumprir a nossa missão. A gente tem vários. Às vezes a gente tem aquele mentor, aquele anjo da guarda que a gente gosta muito de comentar, tem o anjo, né? Cada um tem o seu, né? Que a gente gosta de falar. Eu recordo uma vez quando o Divaldo queria conhecer quem que era a mentora dele. O Divaldo não sabia nem o nome dela, né? Porque ela não tinha revelado quem ela era. E aí a Joana de Anjos fala para ele assim: mas por que você está preocupado em querer saber quem é o seu mentor? Seu mentor é Jesus. E aí o Divaldo brincou falando assim: mas Jesus é de todo mundo, eu quero um só meu. E usando dessa brincadeira do Divaldo, a gente pode comentar o seguinte: realmente a gente tem aquele mentor que carrega como uma missão dele do lado de lá, que a gente tem uma vida cheia de vitórias. Mas para que esse trabalho possa desempenhar da melhor maneira possível, esse mentor responsável pelo nosso sucesso, ele conta com a ajuda de outros mentores, que às vezes a gente recebe uma ajuda espiritual que vem resolver determinado problema da nossa vida, às vezes ele vem viver um estágio da nossa vida, às vezes vai passar uma fase em outra cidade, vai realizar uma faculdade num outro momento, num outro lar, vai conviver com outras pessoas, e às vezes aquela fase a gente conta com uma ajuda espiritual específica daquele momento. Isso acontece inúmeras vezes. Então esses são grandes membros especiais da nossa família. E o mais bonito é saber que dentro desses membros, às vezes existem pai, mãe, irmãos de outras existências. E aí eu queria só destacar, antes de voltar para a questão da família encarnada, eu gostaria de destacar algo muito especial também, uma fala que o Chico Xavier, nosso querido Chico, falou para algumas pessoas, que ele estava ouvindo, ele estava recebendo um grupo de pessoas, e ele estava observando que as pessoas estavam se lamentando muito, estavam reclamando muito de inúmeros problemas. Muitos problemas familiares, muitos problemas particulares. E aí o Chico, num determinado momento, virou para uma pessoa e falou assim: olha, o que está faltando para você, com aquela delicadeza, não esse jeito meio grosseiro meu aqui de falar, mas com aquela delicadeza que às vezes a gente nem percebe a puxão de orelha, e o Chico falou assim: o que está faltando para você, minha irmã, é a alegria dos outros. E aí a gente meio que não se liga muito com essa questão alegria dos outros, né? A gente é muito egoísta, então a gente não se preocupa muito com essa questão. Só que ele complementa, ele disse assim: quando você se alegra com a alegria dos outros, ou seja, quando você se envolve com o problema dos outros, com o intuito de ajudá-los, com o intuito de fazer vencê-los, os mentores deles te ajudam. Os mentores dos outros se sensibilizam com o seu ato e a sua família espiritual só cresce. E foi um choque tão grande aquela fala, porque a gente começa a perceber que a gente está sendo egoísta meio de uma forma ignorante, né? Porque ser
ser egoísta, se você quer o bem para você, fazer o bem para os outros te ajuda diretamente. E eu achei isso fantástico. Às vezes falta na gente a alegria dos outros, né? E às vezes dentro do nosso lar tem tantos problemas, né? Problemas do irmão, da filha, do filho, do pai, do avô, da avó. E a gente às vezes não está se envolvendo. A gente está muito preso ao nosso mundo, iludido pelas questões mundanas, em que os sentidos nos limitam muitas vezes a perceber as reais preocupações que a gente tem que ter na vida. Então, às vezes, a gente fica tão preso ao nosso mundo que a gente perde a oportunidade de ajudar, né? E ser ajudado. Nós tivemos a oportunidade de receber uma criança muito doente. A mãe não identificamos, mas a criança sofria de problemas respiratórios. E graças a isto, eu levava para dormir no meu quarto, para poder velar à noite. Tarefa invariavelmente das mães. Essas mulheres extraordinárias que arrombam as portas do céu quando oram, segundo Chico Xavier. E então, houve um momento em que a criança apareceu com febre, o que é muito comum às febrículas infantis. E nós, os pais inexperientes, os tutores, os adultos, ficamos preocupados. E quando eu vi aquele pedacinho de gente tremendo de febre, aqui, isso tem mais de 60 anos, as dificuldades eram quase inenarráveis. Não havia condução, não havia eletricidade, não havia água encanada, tudo era barro vermelho, aquela poeira que entra no perispírito e vai até outra reencarnação. Então, eu peguei o pequenino, tirei da casa, eles moravam em 15 casas, eram os lares famílias, e levei para o meu quarto. Eu era funcionário público e entrava no expediente às 12 horas. Isso devia ser umas 8 da manhã. Comecei a me preocupar e então levei para o quarto e fiquei velando. Ele havia selecionado um pijamazinho de listra, como se usava na época, e estava banhado de suor. Em um momento ele abriu os olhinhos e disse assim: tio, mamãe. Palavra que ele nunca havia usado, porque ele não conheceu a mãe. Não sabia o que era esta bênção, que bem poucos valorizamos. E que valorizamos mais quando já não estão conosco. Eu então me comovi muito. E eu disse assim: mas mamãe, virá. É só você esperar um pouquinho. Procure dormir. E eu me lembrava que havia ouvido falar que para a febre, fosse qual fosse a causa, dava banhos. Colocava uma bacia com água, colocava o termômetro, via a febre, e colocava um ponto mais ou menos na água, e banhava a criança e ia diminuindo o calor da água para a febre ir descendo. E eu estava nisso muito desajeitado, que eu sou um pouquinho desajeitado, e estava, e tu pensava aqui, derramava água ali, mudava o pijaminha, e ele dizia: nós vamos gastar todos os pijaminhas outros, porque ele adorava um pijaminha. E então, eu me lembrei dessa frase de Allan Kardec, e comecei a orar, e pedir a Deus que poupasse o nosso filhinho da desencarnação. Não houve uma desencarnação em nossa casa em mais de 40 anos. É um milagre. Tivemos mais de 6.600 filhos que passaram por nossas mãos e das tias. E então coloquei-o no meu braço e fiquei acarinhando. Tanto suava a criança como eu. Não havia eletricidade, não tinha como encontrar uma solução. Nesse momento, eu vi entrar uma entidade espanhola, vestida como uma verdadeira fada, daquelas fadas de Walt Disney, da nossa imaginação. O vestido longo, as mangas bufantes, a gola alta, a escocesa, o cabelo trançado e uma pequena coroa, a tez na cor de uma pétala cor-de-rosa. Ela entrou, eu estava no quarto, com a janela fechada, diminuindo a claridade. E eu me deslumbrei tanto que me ajoelhei.
o velho hábito que eu trazia da Igreja Católica, e não achava que fosse digno de uma presença de uma entidade desse jaiz. E então o Espírito veio, olhou bem para a criança que estava no meu colo e tocou o centro cerebral. Colocou aqui a mão e uma luz muito brilhante começou a crescer e a penetrar pelas veias, pelas artérias da criança, conforme o modelo de anatomia que existia no meu tempo na universidade, em que aparecia o corpo humano com as artérias em azul e as veias em vermelho. E então eu via o corpo transfigurar-se. Nesse ínterim, ela me olhou e eu percebi que estava chorando. Desciam 2 lágrimas, transparentes, profundas. E então ela me disse: faça de tudo para ele ganhar esta reencarnação. Nosso filhinho está em uma situação muito difícil, tem dívidas muito grandes. E nós rogamos a Deus a bênção da reencarnação para poder resgatar. Veio com um corpinho frágil e durante toda a sua existência será enferminho, merecerá cuidados. E aí eu me comovi, como era natural. E disse: mas a senhora interfira junto a Deus. E aí eu perguntei: por que a senhora demorou tanto de vir? Isso já era 11 da manhã. Ela sorriu e disse: porque antes de vir visitar o nosso filhinho, fazia questão de colocar no plural, eu passei pelas 15 casas, porque eram 15 lares, para visitar todos aqueles cujas mães desencarnadas não têm condição de vir beneficiá-los. E deixei o filhinho em último lugar. Não sei se entenderam a sutileza. Primeiro, aqueles de quem ninguém se lembrava, ou que não tinham mérito, ou que as condições não eram permitidas, ela foi visitar a todos. E depois, as fibras da ternura do seu coração. Daí eu visitei. E aqueles cujas mães estão em região dolorosa, ou estão reencarnadas aqui na Terra, padecendo muito, um grupo de amigos que veio comigo foi visitar no seu habitat atual, para poder beneficiá-las pelas vibrações que estão saindo deste lar para aqueles lar onde Jesus ainda não pôde entrar. E então ele dormiu e ressonou alto. Eu achei aquele ressono a 9ª Sinfonia de Beethoven. Uma maravilha. Então balancei mais um pouquinho, troquei de roupa, coloquei na cama e fiquei olhando. Muito bem. Ele começou a falar. Estava sonhando e vendo a mãezinha desencarnada. Ela estava conversando comigo e ele, naquele estado, desdobrou-se do corpo para poder entrar em contato. E até hoje está reencarnado. Já está com 68 anos de idade. É pai, já experimentou as crises da vida, a partida da esposa, a desencarnação de 2 filhos, as dificuldades normais. Porém, a luz da doutrina espírita ilumina-lhe a alma desde aquele momento da nossa ternura. Então, interferem os espíritos em nossas vidas? Sim, com certeza absoluta. Às vezes não nos apercebemos, nem dos bons, nem dos maus. Temos sensações ou emoções boas quando são os primeiros, nem tanto boas quando são os segundos. E depois vêm as consequências, através da debilidade de forças, quando fomos vítimas de vampirização, de perturbação e etc. Porque os caminhos de Deus são infinitos. E toda e qualquer tentativa de equacionar as grandes incógnitas universais é um pouco de precipitação da nossa vã inteligência nesse estágio. Muitas vezes os espíritos nobres não podeis compreender ainda.